E se o nome mais sagrado de Deus não fosse um som que você ouvisse, mas uma palavra que você tem sussurrado a vida toda, sem nem perceber seu poder? Eu sou. Não é uma frase, não um conceito, uma declaração, uma porta. Neville Goddard não falava de um Deus distante observando do céu. Ele não te ensinou a implorar, a esperar ou a provar que você é digno. Ele simplesmente apontou para o que sempre esteve aqui. A presença silenciosa e imóvel por trás dos seus pensamentos. O autor invisível de cada identidade que você já vestiu. Aquele centro sagrado dentro de você que silenciosamente pronuncia duas palavras antes de cada experiência que você vive. Eu sou. Mas a maioria das pessoas não sabe que está usando o nome de Deus. Eles não percebem que cada vez que dizem estou cansado, ou não sou suficiente, ou sou azarado, não estão apenas descrevendo a realidade, estão criando-a, não metaforicamente, literalmente. A frase eu sou não é casual. É o motor do seu mundo. É o sinal que programa seu subconsciente. O tom que reescreve sua biologia. O contrato espiritual que você assina inconscientemente com cada palavra que o segue. Isto não é filosofia. É uma verdade antiga, codificada nos textos sagrados e redescoberta por almas despertas. Em Êxodo, quando Moisés pergunta ao divino, quem direi que me enviou? A voz responde não com um título, não com uma religião, mas com uma presença. Eu sou o que sou, o ser eterno. O eu que não precisa de descrição para ser sagrado. Você foi ensinado a procurar fora, olhar para cima, ajoelhar-se. Mas e se cada ato de esperar estiver atrasando seu poder? E se suas bênçãos não estiverem atrasadas, elas estão apenas esperando você parar de falar contra si mesmo? Bruce Lipton nos mostrou através da epigenética o que os místicos sempre souberam. A crença não é uma mentalidade, é um comando molecular. Seu eu sou não é apenas psicológico, é biológico, não para na mente. Escreve na sua pele, nas suas células, na sua respiração. Quando você diz, estou ansioso, seu sistema nervoso obedece. Quando você diz, eu sou forte, seu corpo se alinha. Você não está afirmando uma ideia, você está instalando um futuro. E ainda assim, aqui está a dor. A maioria dos buscadores ainda imagina Deus como outra coisa, alguém mais. Eles dizem, eu sou, apenas para cancelá-lo com dúvida. Eles sentem um vislumbre de poder e depois recuam para buscar permissão, como se o divino precisasse enviar um sinal para validar o que você já sabe no fundo do seu ser. Este vídeo não está aqui para te inspirar, está aqui para te lembrar que o verdadeiro você nunca se perdeu, apenas ficou em silêncio. Que as palavras que você fala consigo mesmo são o roteiro que o universo encena. E que não há necessidade de esperar por nada, porque sua palavra já é lei. Então hoje, voltamos à origem, no som antes do mundo. No momento sagrado em que você escolhe o que segue, eu sou. Porque nesse momento você não está apenas identificando quem você é. Você está dando à luz ao que a realidade deve se tornar. Vamos começar. Você já disse isso 1000 vezes, tão suavemente, tão casualmente, que você nem percebeu seu peso. Estou cansado. Eu não estou pronto. Eu sou apenas alguém tentando entender isso. E nessas declarações silenciosas, você não estava descrevendo sua vida. Você estava comandando-a. Neville Goddard disse, as palavras eu sou são a primeira causa. Antes que qualquer manifestação apareça, antes que qualquer mudança aconteça, há uma semente. E essa semente é o que você se atreve a reivindicar como sua identidade. Cada eu sou que você sussurra é como escrever instruções no projeto da sua vida. Você pode pensar que está apenas expressando como se sente no momento, mas a mente subconsciente não toma notas, ela toma ordens. A tragédia não é que as pessoas sejam negativas, é que eles estão inconscientes. Eles não percebem que a tecnologia espiritual mais poderosa disponível para eles está sendo usada contra eles mesmos, dia após dia. Não por malícia, mas por hábito.
Eles pensam: estou apenas sendo honesto. Mas a honestidade não é o mesmo que alinhamento. E o que você chama de verdade pode ser apenas um eco ultrapassado de uma versão de você que não existe mais. O verdadeiro uso indevido do nome sagrado não está na profanação, está na limitação. Toda vez que você diz: eu estou quebrado, eu sou velho demais, eu não sou um dos sortudos, você não está apenas expressando dor, você está transformando isso em profecia. E o mundo, como um espelho sem opinião, reflete isso de volta. E se você parasse hoje, só por um momento, e se tornasse consciente, e se você observasse seu monólogo interno com a reverência que ele merece, a maneira como você ouviria um canto sagrado, um verso santo, um sussurro divino, porque é isso que é. Note com que frequência eu sou escapa dos seus lábios, no trânsito, na frente do espelho, em conversas onde você se encolhe apenas para ser aceito. Comece não com julgamento, mas com reverência. A consciência não pune, liberta. E a partir dessa consciência, uma nova frase pode surgir. Uma que não descreve seu passado, mas declara seu tornar-se. Eu sou digno. Eu sou quem escolhe agora. Eu sou livre de quem eu costumava ser. Você não precisa acreditar totalmente nisso ainda. Você só precisa parar de reforçar o que nunca foi seu para guardar. Não há frase mais sagrada. Não há feitiço mais potente. E não há hábito mais urgente a ser recuperado do que as palavras que você usa para se descrever. Porque eu sou não é apenas linguagem. É sua autorização para criar novamente. Ao longo dos séculos, culturas têm discutido sobre os nomes de Deus. Elohim, Yahweh, Alá, Brahman, mente divina. Mas quando Moisés ficou descalço diante da sarça ardente perguntando: quem direi que me enviou? A voz não deu um título. Deu uma presença, uma essência, uma vibração tão pura, tão essencial, que não precisava de embelezamento. Eu sou o que sou. Aquele momento não foi apenas teológico, era alquímico. Revelou a verdade mais profunda. Deus não é um ser a quem você reza. Deus é o ser com o qual você fala. A força criativa não está fora de você. Ela está dentro de cada declaração que você faz sobre si mesmo. Você foi ensinado a separar, pensar no sagrado como inalcançável. Mas o único nome de Deus que alguma vez moldou a sua vida é aquele que você usa todos os dias, geralmente sem pensar. Eu sou. Isso não é metáfora, é física espiritual. Não é um sistema de crenças, mas uma função. Quando Neville disse: assuma o sentimento do desejo realizado, ele não estava pedindo que você fingisse. Ele estava revelando a arquitetura sagrada da realidade. Porque quando você diz eu sou, você não está apenas descrevendo, você está assumindo. E a suposição, repetida e sentida, torna-se estrutura, torna-se forma, torna-se a forma que sua vida toma. Místicos de todas as tradições sabiam disso. O poeta Sufi sussurra: procurei Deus e encontrei apenas a mim mesmo. O Vedanta ensina que Atman, o eu, não é diferente de Brahman, o absoluto. Mesmo os primeiros místicos hebreus não falavam de Deus como um ser nas nuvens, mas como o sopro que fala, eu sou, através de todos nós. Por que é tão difícil aplicar? Porque a reverência foi substituída pelo ritual. A conexão direta foi substituída pelo dogma. E lentamente o sagrado tornou-se cerimonial, algo reservado para templos, altares e escrituras. Mas o seu maior altar é a sua própria consciência. E sua oração mais poderosa é o que você diz depois de eu sou. Você não precisa acender velas para falar a verdade divina. Você só precisa reivindicar, para parar de implorar ao céu e começar a incorporar a luz. Compreender que a cada momento em que você diz eu sou, você está invocando a própria energia que formou as estrelas. Isso não é arrogância. Isso é alinhamento. Falar eu sou com intenção consciente não é elevar o ego. É entregar a ilusão de separação. É lembrar o que sempre foi seu. O direito de criar não como um servo, mas como um filho, uma filha,
uma centelha do todo. E quando você faz isso, você para de pedir permissão. Você para de esperar por sinais, porque o sinal está na fala, e a resposta sempre ecoou através de você. Eu sou. Começa como uma esperança silenciosa, um desejo de confirmação. Você diz, eu sou abundante, e então olha para sua conta bancária, esperando que os números mudem. Você sussurra, eu sou amado, e imediatamente verifica seu telefone procurando uma mensagem, uma ligação, alguma prova externa de que sua nova crença foi aceita pelo mundo. Mas nada muda. Não imediatamente. E a dúvida entra. Esta é a armadilha. No momento em que você torna sua declaração interna dependente da validação externa, você devolve seu poder à circunstância. Você transforma sua palavra criativa em uma pergunta. E a vida, como sempre faz, responde com um espelho, não do que você esperava, mas do que você acreditava estar por trás da superfície. Neville nos avisou sobre esse ciclo. Ele disse, assuma o sentimento do desejo realizado. Não espere que o sentimento venha depois que o mundo concordar com você. Mas sinta isso primeiro. Fale primeiro. Reivindique-o, não porque já é visível, mas porque já é real dentro de você. A mente, no entanto, resiste. Ele diz, preciso de provas. E isso é compreensível. Você foi condicionado a acreditar apenas no que pode medir. Você foi treinado para confiar nos sentidos acima de tudo. Mas os sentidos não são a fonte. Eles são o eco. Eles relatam o que já foi aceito pelo seu estado interior. É aqui que o verdadeiro trabalho espiritual começa. Não em forçar a crença, mas em liberar o vício na evidência. Ao notar o tremor no seu peito quando você se atreve a dizer, eu sou rico, enquanto sua realidade atual sussurra o oposto. Esse tremor não está errado. É uma tensão sagrada. É a fronteira entre a sua antiga identidade e aquela que você está agora dando à luz. Os psicólogos chamam isso de efeito Pygmalion. Expectativa molda o comportamento e o resultado. Mas os místicos já sabiam disso muito antes da ciência nomeá-lo. O que você espera, você se prepara. E o que você se prepara para, você vive. Quando você afirma eu sou, sem esperar confirmação, você não está mentindo. Você está reescrevendo. Você está definindo o tom, o campo, a vibração à qual a realidade se conformará. Não é fácil. Não é confortável. Mas é o caminho do Criador. Falar a verdade no silêncio. Caminhar como se a ponte já estivesse sob seus pés, mesmo antes de aparecer. E nessa coragem algo muda. Não apenas na sua energia, mas na própria essência do mundo ao seu redor. Você para de precisar de sinais, porque você se tornou o sinal. Uma declaração viva de que a criação começa de dentro. Sempre teve, sempre fará. Antes de continuarmos, reserve um momento para notar o que está acontecendo dentro de você. As palavras eu sou já começaram a remodelar a maneira como você se vê. E se uma parte de você sentir algo despertando, algo real, algo antigo, convido você a verificar o comentário fixado abaixo. Há algo lá esperando para te encontrar exatamente onde você está. Silenciosamente poderoso, assim como você. Existem verdades tão profundas que ecoam tanto nas escrituras quanto na ciência. Neville Goddard falou da consciência como a única realidade. Bruce Lipton fala da percepção como o software que programa sua biologia. E aqui, eles se encontram. Porque as palavras eu sou não são apenas místicas, elas são moleculares. Seu corpo escuta, não apenas com os ouvidos, mas com cada célula. Quando você diz, estou estressado, sua frequência cardíaca muda, o cortisol aumenta, a respiração encurta. Quando você diz, estou seguro, seu sistema nervoso começa a se recalibrar. Estas não são metáforas poéticas, são reações fisiológicas. Seu subconsciente não está interpretando sua linguagem, ele está obedecendo-a. Você está, a cada momento, programando a química do seu corpo através da identidade. Não apenas através de pensamentos, mas através do que você assume ser verdade sobre si mesmo. E a suposição sempre começa com eu sou.
O trabalho de Bruce Lipton em epigenética revelou que os genes não são sentenças fixas, eles são possibilidades. E essas possibilidades são ativadas ou silenciadas pela crença. O que você acredita ser verdade sobre quem você é não fica apenas na sua mente. Escreve-se na sua biologia. A química do seu cérebro muda. Seu sistema imunológico se ajusta. Seus hormônios se recalibram. Você não está pensando em mudar. Está se tornando isso de dentro para fora. Neville entendeu isso sem nunca precisar de um laboratório. Ele sabia que o sentimento é o segredo. Que quando você se sente ser algo, você inicia uma reação em cadeia invisível. Não apenas no mundo ao seu redor, mas dentro da inteligência do seu próprio corpo. E é aqui que o sagrado encontra o prático. Porque você pode começar cada dia não verificando seu telefone, não medindo seu valor em comparação com a vida de outra pessoa, mas ancorando-se na identidade, dizendo suavemente, plenamente, eu sou, e deixando que esse nome defina o tom das suas células, das suas emoções, das suas escolhas. Isso não é repetição para motivação. É um alinhamento biológico consciente. É a fusão do espírito e do sistema. A realização de que eu sou não é apenas um código espiritual, é uma instrução fisiológica. O que você declara com eu sou torna-se a arquitetura da sua química, a forma do seu campo energético, a linha de base da sua vibração. Ensina ao seu corpo como se comportar. E com a repetição, instala um novo padrão, um que não reage por medo, mas irradia a partir do alinhamento. É por isso que isso importa, porque seu corpo não está separado da sua consciência. É a sua consciência em forma. E cada eu sou que você fala é uma mensagem tanto para o universo quanto para suas próprias células. É isso que somos agora. Esta é a vida que permitimos. Esta é a identidade que reivindicamos. Você diz, eu sou abundante. E então, você adiciona uma cláusula silenciosa. Uma vez que eu receba o aumento, quando a dívida desaparecer, se o mercado mudar, e sem perceber você cancela a criação antes mesmo de ela começar. Você coloca seu tornar-se nas mãos de algo que ainda não aconteceu. E sua alma espera em silêncio, enquanto sua mente continua negociando com o tempo. Neville Goddard avisou que as condições são inimigas da suposição. Porque, no momento em que você coloca uma condição no seu eu sou, você está declarando, eu não sou isso, ainda. E o subconsciente ouve a verdade por trás das suas palavras. Não a esperança, mas a hesitação. Não o desejo, mas a hesitação. Você acredita que está sendo realista, com os pés no chão, responsável. Mas e se essa lógica for apenas a máscara da dúvida? E se colocar sua verdade no futuro for exatamente a razão pela qual ela permanece lá? Porque a vida não responde ao seu desejo, ela responde ao seu estado. E seu estado é revelado no que você assume como verdadeiro agora. É como ter a chave na ignição, mas se recusar a girá-la, você tem o poder de se mover, para mudar, para começar. Mas você espera que algo fora de você lhe dê o sinal. E nessa espera, você afirma a falta. O divino não fala em futuros, fala na presença, no eterno agora. Quando Deus disse, eu sou o que sou, não foi uma promessa. Foi uma declaração de ser, puro, completo, indivisível. Então, quando você diz, eu sou abundante uma vez que isso aconteça, você fragmenta o poder. Você pega o que é inteiro e o espalha por linhas do tempo. Você adia a energia da realização. Não porque não seja real, mas porque você não se permitiu sentir isso sem precisar de provas. A solução não é forçar a crença. É remover a condição, para deixar a afirmação por si só. Eu sou abundante. Ponto final. Sem exceções, sem desculpas, sem barganhas com as circunstâncias. Esse tipo de clareza tem peso. Isso se instala no seu sistema nervoso. Ele instrui suas escolhas. Abre novas linhas do tempo. Não porque as palavras sejam mágicas, mas porque elas te alinham com um eu que não negocia mais sua verdade.
A convite é parar de empurrar seu tornar-se para o horizonte. E lembrar que toda vez que você declara "eu sou", você não está esperando permissão. Você está virando a chave. Você está ligando o motor de uma vida que já existe e escolhendo vivê-la agora. Há um momento que todos nós já sentimos, embora poucos se atrevam a admitir. Você pronuncia as palavras "eu sou digno", mas em algum lugar dentro de você, elas tremem. Não parece verdade, parece forçado, como vestir roupas que não servem bem. Você diz, "eu sou confiante", mas sua voz trai insegurança. Você declara, "eu sou abundante", mas sua respiração ainda falha quando as contas chegam. É aqui que vive o verdadeiro conflito. Não no mundo, mas dentro de você. As palavras que você diz e a identidade que você ainda carrega. A nova afirmação colide com a antiga crença. E seu corpo sente a tensão. Sua mente percebe a contradição. Sua energia se divide. Isso não é fracasso. É a fricção entre quem você foi treinado para ser e quem você agora se atreve a se tornar. A neurociência chama isso de dissonância cognitiva. O estresse interno causado quando suas palavras externas não correspondem mais ao seu programa interno. Mas Neville Goddard já entendia isso. Ele sabia que repetir palavras não significa nada se não estiverem fundidas com sentimento, que a identidade não é reescrita apenas pela repetição, mas pela imaginação profundamente sentida. Você não precisa fingir confiança. Você precisa entrar nele, com seus sentidos, com a sua respiração, com seu olho interior, não como uma performance, mas como preparação. Você não está tentando enganar o universo. Você está treinando seu sistema nervoso para manter uma nova frequência. Um novo eu. Quando você diz "eu sou", não é necessário sentir-se perfeito. Você está simplesmente escolhendo alinhamento. Você não está mentindo. Você está liderando. Você está mostrando ao seu eu interior a nova direção. E como uma bússola ajustando-se ao verdadeiro norte, com repetição, com imersão, algo começa a mudar. Isso não é sobre forçar a positividade. Trata-se de incorporar a possibilidade. Trata-se de permitir que sua imaginação se torne mais dominante do que sua memória, deixando a visão interior do seu eu realizado sentir-se mais vívida do que os ecos de quem você foi. Porque o perigo não está em dizer algo que você ainda não acredita. O perigo é ficar em silêncio enquanto a antiga crença continua falando por você. Assim fala o novo "eu sou". Deixe tremer um pouco. Deixe que seja desconfortável no começo. Você não está fingindo. Você está praticando. E cada vez que você retorna a essa declaração, está afrouxando o controle do passado. Até que, um dia, as palavras deixem de parecer uma mentira. Sentem-se como lar. Eles se sentem como você. Imagine-se diante de um espelho e franzindo a testa para o seu reflexo, esperando que ele sorria primeiro. Você espera. Você protesta. Você tenta mudar a imagem trocando o espelho, esquecendo que a fonte não é o vidro, é você. Este é o princípio que a maioria esquece. A vida não é a criadora. A vida é o refletor. Mostra-lhe o que você está sendo, não o que você está desejando. Neville Goddard nos lembrou que o mundo exterior não é nada mais do que uma projeção dos estados internos. O mundo, ele disse, é um espelho, neutro, fiel e inflexível. Não te dá o que queres, ele te dá o que você assume ser. E o que você assume sempre começa com "eu sou". Mas é aqui que caímos no ciclo. Tentamos ajustar as aparências enquanto ignoramos a essência. Tentamos mudar o trabalho, o parceiro, o saldo na conta, pensando que o rearranjo das circunstâncias finalmente nos permitirá sentir-nos diferentes por dentro. E ainda assim, o reflexo retorna inalterado. Por quê? Porque você não pode mover o espelho. Você só pode mudar aquele que está diante dele. Você diz, "eu sou pacífico", e então reage ao caos como se ele te definisse. Você diz, "eu sou abundante", mas fala de contas como se fossem prova da sua identidade. Não há julgamento nisso. Apenas um lembrete gentil.
Você não está sendo testado. Você está sendo refletido. E o espelho não é cruel. É preciso. Reflete o que você realmente afirma, não o que você recita temporariamente. Reflete consistência, identidade, vibração. Ela ouve o seu ser, não o seu implorar. É por isso que discutir com a realidade é como discutir com sua própria sombra. O mundo não te lidera, ele te segue. Ele espera pela sua definição. E no momento em que você muda o eu sou no seu núcleo, o exterior deve responder. Não como recompensa, mas como eco. Quando você aceita isso, você recupera o poder que antes entregou. Você para de correr atrás. Você para de esperar. E você começa a escolher. Não forçando a mudança, mas tornando-se a versão de si mesmo, que não precisa mais lutar com o espelho. Você entende que o reflexo muda no momento em que você muda. Não antes, não depois. Então a pergunta se torna simples, sagrada e confrontadora. O que você está disposto a reivindicar mesmo antes que o espelho mostre isso de volta? Porque o espelho não mente, ele apenas reflete o que você ousou incorporar. E nessa reflexão, o mundo inteiro começa de novo. Há uma tensão sagrada que existe entre quem você é agora e quem você está se tornando. É o espaço entre identidade e evidência. E nesse espaço, a maioria das pessoas hesita. Eles esperam por sinais, por permissão, para algum tipo de confirmação cósmica antes de se atreverem a dizer, eu sou. Mas a criação não funciona assim. O mundo não te entrega uma nova vida e depois pede que você acredite nela. Espera que você acredite, e então constrói em torno dessa crença. Neville compreendeu isso profundamente. Ele ensinou que toda manifestação externa deve primeiro ser assumida internamente. Não esperado, não desejado, assumido, tão real, como feito, como o seu. E ainda assim, o medo se infiltra. E se eu estiver mentindo para mim mesmo? E se eu parecer ridículo? E se nada mudar? Estas não são apenas perguntas. São os ecos de condicionamentos passados, onde você foi ensinado a ser humilde, realista, cauteloso, como se reivindicar o poder muito cedo fosse um pecado, como se esperar te tornasse mais digno. Mas a verdade é muito mais libertadora. Cada visionário, cada inventor, cada pioneiro espiritual na história teve que declarar uma verdade antes que ela se tornasse visível. Eles tiveram que reivindicar uma identidade antes que qualquer outra pessoa pudesse vê-la. Edison foi um inventor antes mesmo da lâmpada acender. Não porque ele tinha provas, mas porque ele tinha persistência na identidade. A coragem de reivindicar não é arrogância. É alinhamento com o invisível. É confiar que o invisível carrega mais força criativa do que o visível. Que sua suposição, se mantida com clareza e sentimento, se torne a semente de toda mudança. Dizer, eu sou amado, antes que alguém te diga. Eu sou bem-sucedido, antes que os números concordem. Estou curado, enquanto o corpo ainda se sente quebrado. Isso não é ilusão. Isso é devoção ao seu tornar-se. Esse é o ato sagrado de assumir o estado do desejo realizado. E sim, pode parecer que você está sozinho. Pode parecer que o silêncio segue suas declarações mais ousadas. Mas o silêncio não é ausência. É incubação. No momento em que você diz, eu sou, com convicção, algo no tecido da sua vida começa a se mover. Silenciosamente, precisamente, invisível, mas imparável. Então deixe o mundo dizer que é cedo demais. Deixe sua mente sussurrar suas dúvidas. Porque no momento em que você afirma quem você é, antes que o mundo confirme isso, você se torna a evidência. Você se torna o sinal. Você se torna a verdade que não precisa mais ser provada. Porque já é vivido, já sentido, já feito. Você pode pensar que apenas declarações poderosas e positivas moldam sua vida, que é o ousado, eu sou rico, ou o inspirado, eu sou amado, que direcionam o curso da realidade. Mas a verdade é mais profunda e mais silenciosa. Até mesmo suas declarações neutras de eu sou são criativas. Até mesmo suas identificações silenciosas e passivas estão plantando sementes.
Estou apenas me virando. Estou dando o meu melhor. Estou conseguindo. Essas podem parecer inofensivas, comum. Eles até parecem responsáveis, mas por trás de sua superfície calma reside a essência da estagnação espiritual, o acordo inconsciente com a limitação. Neville ensinou que a criação está sempre acontecendo, não às vezes, não apenas durante rituais ou meditações, mas constantemente. A cada momento em que você está consciente de si mesmo, você está declarando algo, não apenas com a sua boca, mas com o seu estado, a sua postura, as suas escolhas. Eu sou não é uma frase que você visita, é a frequência em que você vive, e é aqui que muitos adormecem. Eles pensam, bem, eu não estou afirmando nada negativo, então devo estar bem. Mas a neutralidade não é ausência, ainda é uma vibração. E a vibração da sobrevivência, de esperar, de ter apenas o suficiente, ainda cria, ainda reflete, ainda constrói seu mundo exterior à imagem da hesitação. Não há nada de errado em ter dias de dúvida, é claro. Isso não é sobre perfeição, é sobre consciência, sobre perceber que a aparentemente inocente identidade de estou bem, acho que sim, não é passiva, é formativo. Está moldando quem você pensa que é e, portanto, o que o mundo pode lhe dar. Você não precisa ser barulhento para ser poderoso. Você não precisa gritar afirmações do telhado. Você só precisa escolher conscientemente. Para passar de eu estou apenas aqui para estou escolhendo estar presente. De estou fazendo o que posso para estou me alinhando com quem eu já sou. Pequenas mudanças. Recalibrações sutis. É só isso que é preciso. Porque quando você traz consciência para o seu eu sou, até mesmo a menor atualização se torna um portal, um novo tom, uma nova frequência que a realidade deve eventualmente igualar. E esse é o milagre silencioso. Quando você para de falar como alguém que sobrevive e começa a falar como alguém que se lembra. Quando você permite que suas declarações neutras evoluam para convites conscientes. Quando você trata até o pensamento mais casual sobre si mesmo como sagrado. Porque cada eu sou conta. Cada um é uma semente. Cada um é um eco através do campo quântico. E o campo sempre responde, não ao volume, mas à vibração. O poder não vem da intensidade, vem da consistência. Uma declaração de eu sou pode provocar uma mudança, sim. Mas é a incorporação diária dessa verdade que transforma uma vida. O sagrado torna-se estrutural quando é entrelaçado no ritmo, em hábito, em como você começa, corrige e encerra seu dia. Neville ensinou que o subconsciente não responde a esforços dispersos. Ele responde à repetição fundida com sentimento. A identidade que você reivindica uma vez é uma centelha. A identidade que você reivindica diariamente torna-se a chama. Imprime-se no subconsciente não apenas através de palavras, mas através da frequência, constante, sentida e familiar. Isso não é sobre adicionar mais tarefas espirituais ao seu dia. Trata-se de ancorar seu estado nos momentos que já existem. Você não precisa de mais tempo. Você precisa de mais presença no tempo que já tem. E isso começa com um ritmo sagrado de identidade. Bom dia. Antes que o mundo te toque, antes de rolar, antes de reagir, declara. Não em força, mas em clareza. Estou alinhado. Estou realizado. Estou vivendo a partir do fim. Deixe que este seja o tom que define a atmosfera emocional do seu dia. Não para controlar o futuro, mas para encontrá-lo como aquele que já sabe quem é. Meio-dia. As horas se desenrolam. Você encontra contraste, barulho, talvez até frustração. E aqui está o momento da correção. Não punição, não vergonha, mas uma consciência gentil. Observe se o seu eu sou mudou para a dúvida. Observe se a sobrevivência voltou a entrar. E simplesmente retorne. Fale novamente. Reinicie o tom. Estou calmo. Estou provido. Estou centrado. Deixe este sussurro do meio-dia realinhar a direção do seu ser. Noite. À medida que o mundo se acalma, seu subconsciente começa a se abrir. Este é o limiar.
a última respiração antes do sono. E nesse suspiro você se imprime. Não com preocupação, não com perguntas, mas com identidade. Eu sou completo. Eu sou a personificação da minha visão mais elevada. Estou descansando no que já está feito. Adormeça como a versão de você que não espera mais. Deixe seu estado de sonho ser um ensaio para a vida que está chegando. 3 momentos. Manhã, meio-dia, noite. Não rituais de esforço, mas ritmos de lembrança. Estas não são exigências, são alinhamentos. Identidade praticada é identidade instalada. E identidade instalada é realidade mudada. Porque quando o seu eu sou se torna um estilo de vida, não uma técnica, quando se torna um ritmo natural, não uma performance, você não apenas muda o que você manifesta, você muda quem você é. E quem você é a única coisa que a realidade sempre responde. Eu sou é a raiz de toda a criação. Ouse reivindicá-la agora. O poder que você busca nunca viveu fora de você. Fala suavemente através de cada eu sou que você já pronunciou. Não como um desejo, mas como um comando. O mundo que você experimenta não é uma recompensa nem um castigo. É um espelho refletindo o que você assumiu ser. Neville Goddard nos lembrou que a vida não responde ao que queremos, responde a quem estamos sendo. E esse ser começa com a identidade, com eu sou. Isso não é metáfora, é a origem de toda manifestação. Antes da forma, há o sentimento. Antes da mudança, há a escolha. E a escolha é sempre: como me chamo agora? Ainda assim, muitos hesitam, com medo de parecer arrogante, com medo de se sentir tolos. Então eles esperam. Eles negociam com a vida. Eu vou acreditar quando eu ver. Mas o espelho não te mostra um sorriso até que você sorria primeiro. O reflexo nunca é a fonte. A ciência também afirma isso. O trabalho de Bruce Lipton nos mostra que a crença não apenas colore a percepção, ela reprograma a biologia. Seu eu sou fala com suas células, sua química, seu tom emocional. Você não está apenas pensando na sua realidade, você está incorporando isso. Então, o que mudaria se, por apenas 7 dias, você se recusasse a deixar escapar um único eu sou limitante? O que se abriria se você substituísse estou preso por estou pronto, estou faltando por estou alinhado? Isso não é uma performance, é um retorno, uma lembrança da única verdade à qual a criação sempre responde: identidade. Não no futuro, não quando as evidências aparecerem, mas agora. O convite é simples e sagrado. Fale apenas o que você está disposto a se tornar. Diga isso não para convencer o mundo, mas para despertar a si mesmo. Porque você não precisa ser mais alto. Você precisa ser mais claro. Você não precisa esperar por um sinal. Você é o sinal. Eu sou. Diga isso. E que isso seja suficiente.